Uma pessoa ficou gravemente ferida durante um acidente ocorrido na manhã de hoje, lá em Nossa Senhora do Socorro. Foi uma colisão, já solta as imagens aí, produção, por gentileza. Foi uma colisão entre um caminhão e um carro. Olha só que tragédia. Ao que tudo indica, o motorista do carro menor, do carro de passeio, ele teria cochilado e bateu no caminhão. O estrago foi grande, pessoal. Terrível esse acidente. O repórter Douglas Magalhães, ele foi até o local do acidente, que foi na rodovia das Indústrias, de onde traz mais informações. Veja no Cidade. Acidente na madrugada de hoje, por volta das 5 horas da manhã. Este caminhão carregado de manga, caminhão lá do município de Xique-Xique, na Bahia, de placa MNE 5924, bateu frontalmente contra um Space Fox, placa de Nossa Senhora do Socorro. Olha só o estado em que se encontra o Space Fox, esse automóvel que, segundo informações, o motorista teria cochilado, né, e provocado o acidente. O motorista do caminhão ainda tentou retirar. Vocês podem ver que o estrago foi muito grande na lateral deste veículo. Eu estou aqui com o PM Ronald da CPTran. Vocês chegaram aqui quanto tempo depois? Mais ou menos uma meia hora depois desse acidente, onde estava aqui o SAMU e o Corpo de Bombeiros, fazendo todos os procedimentos iniciais. E nós começamos a fazer o serviço logo em seguida que eles liberaram o local do acidente. Quantas pessoas saíram feridas? Só uma pessoa. O motorista do caminhão está sentindo algumas dores, mas foi devido ao cinto de segurança. Mas o que saiu bem mais machucado foi o motorista do Space Fox. Qual a conclusão que se tirou assim de início? O segundo relato de testemunha e levantamento feito no local do acidente, né, assim, em termo, o veículo, o Space Fox, de segundo as marcas também que se encontram na via, ele foi de encontro ao caminhão, que se encontrava na faixa de trânsito da direita da mão dele. E o condutor, em que estado ele saiu do local? Ele saiu bem machucado. Segundo o SAMU, assim, as iniciais e o Corpo do Bombeiro, ele saiu bem machucado. O senhor é o motorista do caminhão, amigo? O senhor está bem? Como é que está o senhor? Bem, graças a Deus. O policial falou que estava sentindo algumas dores. Mas é dor nos peitos, mas isso é devido à pressão do cinto. Como é que foi, amigo? Rapaz, eu vim ali na frente, ele tirou direto, ele bateu de frente com frente mesmo. Eu tirei um pouco pro outro lado, ele bateu de lado. Eu só voltei aqui de novo, aqui para esse lado aqui, porque ele arrancou o eixo dianteiro. Aí o eixo é que me puxou pro lado de cá, onde ele entrou na pista lá. Douglas Magalhães, aqui da rodovia das Indústrias. Essa questão do cochilar ou não, a polícia vai fazer aí a investigação. CPTran, que fez o primeiro registro ali do atendimento. Claro que durante o tratamento, até porque o paciente, né, o condutor desse veículo, ele permanece no centro cirúrgico do hospital, passando ainda por procedimento. O estado de saúde inspira muito cuidado. E quando houver a recuperação, e a gente espera que sim, é que a polícia vai conseguir pegar melhor as informações para saber o que de fato aconteceu sobre esse acidente, com esse acidente, se ele cochilou realmente ou não, se ocorreu alguma interferência na pista, se houve alguma ultrapassagem devida e aí ele tentou desviar, enfim. São muitas as hipóteses, muitos os questionamentos, mas a certeza só terá quando este homem de fato acordar, sair desse centro cirúrgico que ele está acamado, entubado, passando por esse procedimento, e a gente espera que ele se saia bem dessa história, porque pela imagem, pessoal, a gente já vê que foi uma tragédia, foi terrível mesmo para o motorista desse carro pequeno, porque a lateral onde ele estava foi praticamente toda arrancada, né, por causa do impacto com o caminhão. Agora eu quero voltar a falar sobre o acidente que ocorreu pela manhã. Me dá as imagens aí, produção, porque a gente vai atualizar para você exatamente sobre isso, né, sobre este assunto aí desse acidente grave que ocorreu pela manhã. Relembrando, o motorista do carro pequeno, ele permanece no centro cirúrgico, passando por uma operação para se recuperar do impacto, né, desta batida. Aqui no estúdio do Cidade Alerta Sergipe, eu vou conversar com o comandante da CPTran, que é a Companhia de Policiamento de Trânsito, o capitão Silveira. Capitão, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Foi uma situação registrada logo pela manhã. A CPTran esteve lá e foi uma situação terrível que precisa de investigação, mas
Neste momento, né, como é que está a situação dessa questão do acidente? A gente sabe que a pista está liberada, mas existe também uma série de procedimentos que precisam ser levantados a fim de descobrir o que de fato ocorreu e que provocou esse acidente. Boa noite. É verdade. Boa noite a todos. O acidente foi acionada a CPTRAN por volta das 5 horas da manhã. Nossas equipes desceram até o local. Desta forma, ao chegar, verificou esse terrível, esse trágico acidente, que é um dia sui generis. Terça-feira, geralmente, não tem acidentes de grande gravidade. Pelas estatísticas, em Aracaju, os acidentes eles ocorrem mais durante o final de semana. Mas, com a dinâmica do local do acidente, que os policiais foram até o local, o comandante era o sargento Ronald, ele me passou que um dos veículos saiu da sua própria via, vindo colidir frontalmente com o veículo pequeno. O caminhão, no caso, saiu da sua rota e colidiu frontalmente com o veículo. Então, o motorista do caminhão ficou no local, prestou todo o apoio e, pelo artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, todo cidadão que se envolve em acidente e permanece no local prestando apoio, ele não pode ser preso em flagrante. Tá? Porque me perguntaram por que ele não tinha sido preso em flagrante. Foi um acidente. Então, esse acidente e na dinâmica dele, o apoio que é gerado faz com que o cidadão apenas vá até a delegacia para que preste o seu depoimento. Óbvio, será aberto o inquérito e apurado a culpabilidade. Afinal de contas, todo acidente de trânsito, nesse caso, é um acidente culposo. O senhor falou agora da situação de terça-feira, voltando para o final de semana, até porque esse acidente de agora deve haver o exame de alcoolemia para saber se houve ingestão também de bebida alcoólica. Existe esse procedimento também, né? Aí a gente pega esse gancho e puxa para o final de semana, que também foi pesado no nosso estado. Perfeito. Nos últimos meses do ano, a tendência dos acidentes é sempre aumentar. Quer seja porque nós temos um maior fluxo de veículos da nossa capital, entrando e saindo, e também temos várias festas. Aracaju tem esse costume de, nos 3 últimos meses do ano, ter várias festas e coincidir juntamente com as férias de fim de ano. Vários turistas estão na nossa cidade, vários veículos também aumentam, fazendo com que os acidentes aumentem e a intensificação da fiscalização, ela vem, obviamente, juntamente com esse aumento. É tanto que nesse último final de semana, 12 pessoas foram flagradas na Operação Lei Seca. Há muito tempo nós não flagramos 12 pessoas durante um final de semana que estavam conduzindo seus veículos após ingerir bebida alcoólica. Tá? E a tendência é aumentar. Mas cabe sim o comportamento e a adequabilidade do cidadão em saber que dirigir após consumir bebida alcoólica é crime e pode ser flagrado por qualquer de nossas guarnições. Capitão Silveira, muito obrigado pelas informações aqui no Cidade Alerta Sergipe. Um ótimo trabalho para o senhor e para a companhia que o senhor representa. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.